Existe um tipo de peso que quase ninguém comenta. Ele não aparece nas conversas comuns, não vira frase inspiradora, não recebe aplausos. É um peso silencioso, interno, quase invisível. O peso de saber demais e agir de menos. Talvez você conheça essa sensação profundamente. Você já leu livros importantes, já estudou disciplina, propósito, foco, espiritualidade prática. Já refletiu sobre identidade, hábitos, constância, responsabilidade pessoal. Já compreendeu conceitos sobre mente, comportamento, emoções, autodisciplina. Você sabe o que deveria fazer. Consegue explicar para outras pessoas, consegue aconselhar amigos, consegue enxergar padrões com clareza, consegue analisar suas próprias falhas com lucidez. Mas quando o dia termina, pouca coisa concreta foi construída. O projeto continua na ideia, o treino continua adiado, a mudança continua no plano, a disciplina continua no discurso, e surge uma vergonha discreta. Não é a vergonha de quem não sabe, é a vergonha de quem sabe, e mesmo assim, não executa. Essa vergonha é silenciosa, mas pesada, porque você não pode mais culpar a falta de informação. Você já tem informação, não pode culpar a ausência de direção. Você entende o caminho. O que dói é perceber que o obstáculo está entre consciência e ação. E quanto mais inteligente você é, mais desconfortável isso se torna, porque você entende exatamente o mecanismo que está te travando. Existe uma ilusão sofisticada que aprisiona pessoas conscientes, confundir clareza mental com progresso real. Entender o mapa não é caminhar. Estudar estratégia não é executar estratégia. Ouvir sobre disciplina não é viver disciplinadamente. Consumir conhecimento gera sensação de avanço. Você sente que está evoluindo, sente que está amadurecendo, sente que está se preparando. Mas essa sensação é psicológica, não é estrutural. É possível passar anos aprendendo sobre saúde e continuar negligenciando o próprio corpo. É possível estudar finanças e continuar desorganizado. É possível compreender profundamente sobre controle emocional e continuar reagindo de forma impulsiva. Porque comportamento não muda com entendimento. Comportamento muda com repetição. E então surge a armadilha da preparação infinita. Pessoas distraídas procrastinam por dispersão. Pessoas inteligentes procrastinam por análise excessiva. Elas dizem que estão refinando, que ainda não têm todas as variáveis mapeadas, que precisam organizar melhor o ambiente, que querem começar no nível certo. Parece prudência, mas muitas vezes é apenas medo com linguagem sofisticada. O momento ideal raramente chega, porque sempre haverá algo a melhorar antes de iniciar. Enquanto você espera a condição perfeita, o tempo continua avançando. Imagine alguém que estuda profundamente sobre artes marciais. Ele conhece a filosofia, entende a postura, analisa movimentos, assiste combates, mas nunca treina. Ele pode explicar cada técnica, mas o corpo continua fraco. Essa é a condição de quem acumula teoria e evita prática. E quanto mais tempo você permanece parado, mais pesado parece o primeiro passo. Então, antes de buscar mais clareza, faça uma pergunta simples. Qual é a ação mínima executável nas próximas 24 horas? Não é uma revolução de vida. Não é uma decisão dramática. É um gesto concreto. Se você quer escrever, escreva algumas páginas. Se quer melhorar o físico, faça um treino curto. Se quer mudar sua rotina, ajuste apenas o horário de acordar amanhã. O ego ama grandes planos. A transformação respeita pequenos movimentos repetidos. Clareza não é progresso. Movimento é. Mas existe outro obstáculo ainda mais profundo. Não é falta de capacidade. É o medo invisível de ser comum. Especialmente para quem sempre foi considerado inteligente, talentoso, promissor. Quando você cresce ouvindo que tem potencial, cria uma identidade baseada nessa expectativa. E essa identidade começa a exigir grandeza imediata. Começar pequeno parece incompatível com essa imagem. Então você espera o projeto perfeito, a oportunidade grandiosa, o cenário ideal para mostrar tudo o que é capaz. No fundo, existe um medo silencioso. E se eu começar e não for extraordinário? Ser promessa é confortável. Promessa vive na possibilidade, não é testada pela realidade. Mas iniciante é vulnerável.
Iniciante erra. Iniciante expõe limitações. Muitos talentos fracassam não por falta de capacidade, mas porque preferem preservar a identidade de promessa do que enfrentar a humildade do começo. Existe também uma distorção sobre disciplina. Disciplina não é intensidade heróica, não é motivação constante, não é energia emocional elevada todos os dias. Disciplina é repetição entediante, é fazer o básico quando ninguém está olhando, é repetir o mesmo gesto simples até que ele molde sua identidade. Quem se enxerga como acima da média costuma desprezar o básico, acha simples demais, lento demais, pequeno demais. Mas toda maestria é construída sobre fundamentos repetidos. Talento pode acelerar o início. Constância sustenta o caminho. Ser comum no começo é inevitável. Permanecer comum é escolha. Troque a necessidade de parecer capaz pela decisão de se tornar capaz. Pare de perguntar como pode impressionar. Pergunte como pode evoluir. Mostrar capacidade é externo. Construir capacidade é interno. E construção exige tempo. Quando você aceita isso, algo muda. A ansiedade diminui. A comparação perde força. A disciplina ganha espaço. Mas ainda existe outro desafio: o vício da possibilidade. Imaginar quem você poderia ser é prazeroso. Você visualiza sua melhor versão, disciplinada, produtiva, respeitada, equilibrada. Essa imagem gera emoção positiva, mas imaginar não exige enfrentamento real. Na imaginação, você não falha, não sente cansaço, não enfrenta rejeição. O eu poderia se torna um refúgio confortável. Enquanto você permanece no campo da possibilidade, seu ego está protegido, porque nada foi testado. Mas manter todas as portas abertas fragmenta sua energia. Um rio dividido em vários canais perde profundidade. Um rio concentrado ganha força suficiente para atravessar rochas. Potencial só vira poder quando há foco. E foco exige renúncia. Escolher um caminho significa abrir mão de outros. Significa aceitar que você não viverá todas as versões possíveis de si mesmo. Isso pode gerar desconforto, mas também gera direção. Experimente algo simples. Escolha um eixo principal de desenvolvimento pelos próximos 60 dias. Não 2, não 3, 1. E elimine uma rota de fuga. Se você quer treinar, pare de dizer que começará quando a agenda estiver perfeita. Se quer escrever, pare de consumir conteúdo infinito antes de produzir. Concentre energia. Concentração gera profundidade. Dispersão gera frustração. E mesmo quando você escolhe focar, a mente tenta proteger você. Surge a autossabotagem elegante. Ela se apresenta como análise sofisticada, como estratégia refinada, como busca por excelência. Mas muitas vezes é apenas medo de se expor. Você diz que está estudando mais antes de agir, que quer minimizar riscos, que precisa alinhar melhor as condições. Pergunte com honestidade: estou me preparando ou estou me escondendo? A mente é habilidosa em criar justificativas convincentes. Ela chama procrastinação de planejamento, chama insegurança de cautela, chama medo de estratégia. E quanto mais inteligente você é, mais convincente essa narrativa parece. Existe também a armadilha do "eu já sei". Você ouve princípios simples: treinar todo dia, reduzir distrações, acordar mais cedo, e pensa: eu já sei disso. Mas saber não transforma. Repetir transforma. Seu corpo responde ao que você faz repetidamente, não ao que você entende intelectualmente. Compreender é rápido, incorporar é lento. E o lento exige humildade. Quanto mais você explica por que ainda não começou, mais reforça sua zona segura. Explicações aliviam a culpa. Ação elimina a causa. Então pratique algo simples. Microação antes da narrativa. Quando surgir a ideia de agir, execute uma pequena etapa imediatamente. Não espere confiança total. Não espere emoção perfeita. Movimento antes do diálogo interno. Talento é fogo. Constância é brasa. O fogo chama a atenção. A brasa sustenta o calor por horas. Muitos começam intensos e param quando o entusiasmo diminui. Poucos permanecem firmes quando a empolgação desaparece. Motivação é clima. Disciplina é identidade. Se você depende de inspiração, sua consistência dependerá do humor do dia.
Constância depende de decisão repetida. O básico é entediante para o ego, mas é transformador para o caráter. Seu corte básico pode ser acordar no mesmo horário, treinar 3 vezes por semana, escrever diariamente, estudar de forma consistente. Parece simples, mas repetido por meses, torna-se estrutura. A água não fura a pedra por força explosiva, fura por repetição constante. Gota após gota, sem pressa, sem espetáculo. Potencial sem repetição evapora. Repetição cria identidade. Talvez o que esteja faltando na sua vida não seja intensidade emocional, seja regularidade silenciosa. Não é sobre fazer algo extraordinário uma vez, é sobre fazer o simples muitas vezes. Pergunte a si mesmo, qual é o gesto básico que, se repetido por 90 dias, mudaria minha trajetória? E então comprometa-se, sem anúncio público, sem necessidade de validação, sem dramatização, apenas constância. Você não sofre por falta de inteligência, sofre pela incoerência entre o que sabe e o que pratica. Clareza não constrói resultados, execução constrói. Possibilidade não gera transformação, foco gera. Existe uma diferença profunda entre quem entende o caminho e quem caminha. Entender alimenta o ego, caminhar fortalece o caráter. E caráter é formado no invisível, nos dias comuns, nas tarefas simples, na repetição silenciosa. Daqui a 1 ano, o tempo terá passado. Você pode estar mais informado, ou mais transformado, mais consciente, ou mais consistente. A diferença estará nas pequenas decisões repetidas quando ninguém estava olhando. Se este ensinamento tocou você, compartilhe com alguém que também vive esse conflito silencioso entre saber e agir. E antes de encerrar, faça um compromisso interno firme. Eu não serei apenas potencial. Eu serei prática. Eu não serei apenas intenção. Eu serei constância. Respire fundo. E amanhã, quando a mente tentar negociar, justificar ou adiar, escolha movimento e execute.